Às vezes a gente está em casa nesse calor, quer pegar uma água na geladeira, e aí a gente abre o congelador e pega uma garrafa e ela está congelada ou às vezes congelando. E a gente percebe que essa garrafa estufou. Você já parou para pensar por que essa garrafa estufa? O que acontece com a água para que ela ocupe mais espaço? Mas antes de a gente falar disso, vamos relembrar só alguns detalhes. Para a gente conseguir entender o que acontece quando a gente coloca uma garrafa d'água no congelador e ela estufa, vamos entender como que os átomos e as moléculas eles são organizados dentro de cada estado físico. No estado sólido, as moléculas elas estão bem próximas, bem coesas, bem unidas, e isso permite com que elas interajam bastante entre si. Essa interação, que permite que elas fiquem muito unidas, explica por que um sólido ele retém sua própria forma e volume. Ele tem sua forma e volume definido. Agora, já se você pega, por exemplo, um gelo, a água no estado sólido, que é o gelo, e deixa ele derreter, ou você coloca um pedaço de gelo ou deixa, não sei, no sol para derreter, ele absorve energia térmica e aquelas moléculas, elas começam a se agitar mais, a energia cinética delas aumenta. Isso faz com que as interações entre uma molécula e outra sejam rompidas e isso gera uma fluidez maior naquela substância. Por isso, o líquido ele é mais fluido que o sólido. Ele assume a forma do recipiente que ele está contido. Agora, quando eu pego esse líquido e coloco, por exemplo, no fogo para ferver, e eu continuo mandando energia para aquele sistema, essa energia é absorvida pelas moléculas, é convertida em energia cinética, elas começam a se agitar mais. Essa agitação ainda maior rompe com as últimas interações que estavam ali presentes ainda e faz com que as moléculas ficam muito mais separadas uma das outras. Tanto é que o gás, ele assume tanto o volume quanto a forma do seu recipiente. Ele se expande com muita facilidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente for falar disso aqui, ó. O que acontece? A molécula de água, ela tem um átomo de oxigênio, esse vermelho, e 2 átomos de hidrogênio. Por o hidrogênio ser mais eletronegativo, o par de elétrons dessas duas ligações aqui ficam mais próximas do oxigênio. Como os elétrons são partículas com carga negativa e eles ficam mais próximos do oxigênio, o oxigênio acaba ficando um pouco negativo também. Ele acaba ficando com uma carga parcial negativa e os hidrogênios com uma carga parcial positiva. O que acontece? Essa parte da molécula que está parcialmente negativa, que é a parte do oxigênio, ela vai interagir, ela vai sofrer uma atração com a parte positiva da outra molécula. Lembra que os opostos se atraem? Então, a parte negativa de uma molécula interage com a parte positiva de outra molécula. E a parte positiva de uma molécula interage com a parte negativa da outra molécula. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no caso da molécula de água, ela consegue interagir com até 4 outras moléculas. Essas partes positivas dela acabam interagindo com partes negativas, o oxigênio de outras moléculas, e a parte negativa dela, que é o oxigênio, acaba interagindo com 2 outras moléculas, sofrendo essa interação com o hidrogênio. Então, a molécula de água pode interagir com até 4 outras moléculas. Só que na água, a gente tem essas interações, mas lembra que as moléculas não estão muito próximas porque elas estão mais energéticas. Então, a molécula de água não consegue fazer interações com tantas outras moléculas assim. Não consegue fazer interações com 4 outras moléculas. Porque elas estão mais afastadas, elas estão mais agitadas. Agora, já no sólido, as moléculas não estão tão energéticas assim, elas estão com pouca energia, então isso permite que cada molécula de água faça interações com mais moléculas, faça interações com as 4 possíveis. Essa interação com 4 outras moléculas de água precisa de uma organização, mas por causa do arranjo tetraédrico que a molécula de água tem, essa organização acaba sendo mais espaçada, porque
O arranjo tetraédrico força as moléculas a se organizarem mais espaçadamente. Então, é por isso que o volume da garrafa aumenta quando a água congela, por exemplo. A gente vai falar mais de ligação de hidrogênio nos próximos vídeos, mas esse vídeo foi para a gente descobrir que a água na forma de gelo, as moléculas estão mais espaçadas porque existem mais interações entre as moléculas. E no caso da água, essas maiores interações ocorrem de maneira mais espaçada porque a estrutura da molécula força essa organização mais espaçada. Então, eu preciso de mais espaço para ficar bem organizado e eu conseguir fazer as 4 interações possíveis. Então, essa foi a aula de hoje. Até o próximo vídeo.